Aqui vem um detalhe que eu quero dividir com vocês, que é a técnica do copo quase cheio. Ao contrário de você começar a pensar assim no que falta, tá, na sua vida, olhar sempre para o que falta. Ah, fulano tem isso, eu não tenho. Fulano tem aquilo, eu não tenho. Ah, mas eu precisava ter uma condição melhor, precisava de concurso, porque os aprovados, eles conseguem ir lá para um presencial e se isolam, e aí não tem ninguém para trabalhar e eu não tenho. Para com isso. O primeiro passo para você alcançar qualquer coisa na sua vida é você parar de pensar no que falta e começar a olhar para você pelo que você tem. Então, ao invés de pensar que você tá com o copo quase vazio, né? Você sempre pensa, tá quase cheio, eu tenho algo a acrescentar, né? Eu já tenho algo ali. É assim que você tem que pensar. Pense que você já tem algo. E tem. Vamos à reflexão aqui. Normalmente, gente, você já tem alguma condição, ainda que mínima, você tem, de... Seja lá o tempo, vamos supor, no meu caso, eu tinha, querendo ou não, 2 anos para estudar para o concurso. Ah, mas todo mundo passa em 3 a 5 anos. 2 anos era pouco. Não, depende do quanto essas pessoas se dedicam, tá, para aquilo. Muitas pessoas têm muito tempo, mas não usam o tempo que tem. De forma estratégica, você consegue sim aprovação de forma muito mais rápida, desde que você esteja disposto a pagar o preço, né? Que é o quê? É se esforçar mais do que quem está há 5 anos na jornada. Acredite, as pessoas que têm, quanto mais tempo você tem, menos aproveita esse tempo que você tem. Então, ao invés de você olhar para o que falta em você e se comparar com os outros pelo que falta, você tem que começar a olhar para o que você tem. Isso não significa você ser um bobalhão otimista, pelo contrário. Estou falando aqui em você avaliar realmente o que você tem e o que você não tem e começar a enxergar o que falta você conquistar para alcançar os seus objetivos. Entenda que o concurso público para carreiras policiais, vamos falar agora de carreiras policiais, ele é uma guerra, tá? E como tal, ele não é vencido por uma batalha, mas sim por várias batalhas. Sempre um concurso para carreira policial ele vai ter várias fases. E cada fase é uma batalha. Somente ao final você terá vencido essa guerra. Alguma dessas batalhas você provavelmente tem um ponto forte. Seja pelo tempo que você tem para se preparar, tá? Se você ainda é adolescente, se você ainda não terminou a faculdade, vai estudar ao mesmo tempo, você está na mesma condição que eu. Seja porque você tem mais tempo para estudar, seja porque você já tem habilidade em alguma das matérias que caem na prova. Ah, eu sou bom em informática, eu sou bom só em português. Qualquer das habilidades que você tiver, você já pode vencer uma das batalhas, então você já sai na frente, entendeu? Comece a olhar para o que você já tem, para de se comparar com os outros e pensar, ah, mas fulano tem tudo. Não, você sempre consegue identificar em você algo que você já tem e a partir dali você reforça essa habilidade e vai atrás do que você ainda não tem. E aí sim você complementa, entende? Então, como eu disse, se concurso público é uma guerra, né, principalmente para carreiras policiais, feita de várias batalhas, você precisa se preparar para cada uma dessas batalhas, entender os adversários. O adversário, gente, não é o seu concorrente, o adversário é a própria banca. Em cada fase, o concurso tenta sim eliminar você. Então você precisa entender o que a banca exige, o que a CESP pede em cada uma das etapas, como que o avaliador pensa para cobrar aquelas questões de cada uma das matérias. Existe um padrão, gente, existe um padrão que você só vai entender quando você jogar o jogo, entendeu? Quando você começar a ter estratégia para estudar, você começa a entender. Eu lembro que na prova, eu começava a ler a questão e já ia abrindo um sorriso, porque eu tava vendo, sabe? Tipo, eu já tava meio que identificando o que o avaliador ia pedir logo no início, sabe? Da pergunta. Então, assim, é a estratégia. Com a estratégia, você começa a entender o adversário e aí você tá com capacidade de competir de verdade, se tornar competitivo. Essa é a ideia. E mesmo estando assustado, você precisa assumir as responsabilidades. Esse é um outro ponto, uma outra lição dessa aula. Assuma as responsabilidades sobre o seu sucesso. O que acontece? Ninguém, gente, entenda uma coisa, ninguém pode estar mais comprometido com o seu resultado do que você mesmo. Não adianta pensar, eu vou pagar para alguém, para um coach, fazer o meu plano de estudo e tal, com aquilo ali eu vou passar. Normalmente esse coach nem passou. E se ele passou, quanto tempo ele levou para passar? Qual era o estilo de vida dele? Será que era parecido com o seu? Será que ele trabalhava também? Será que ele estudava também? Será que ele tinha filhos? Como é que era a realidade dele? Será que ele sabe como é a sua realidade? Ninguém vai saber mais a sua realidade do que você. Essa aqui é a realidade dos fatos, gente. Você precisa aceitar isso. Enquanto você não assumir o controle sobre os seus sucessos, né, a direção do seu sucesso, você fica sempre como se fosse uma boia. Você fica naquela boia, sendo jogado para lá e para cá conforme a maré. Então aprenda a nadar. Avalie, né, as ferramentas que você vai precisar. Eu preciso dessas informações. Eu preciso de várias informações para montar uma estratégia segura. Aí, fazendo isso, você monta, você assumindo a responsabilidade sobre o seu sucesso. Esse é o segredo para você conseguir o êxito logo, porque aí a velocidade do sucesso será proporcional ao seu esforço e não ao que os outros falaram para você fazer.
Então, como eu disse, a primeira lição é você pensar no copo quase cheio, certo? Não no copo vazio. Só que para aplicar essa técnica, gente, você precisa de informações. Em todas as fases da minha vida, eu sempre busquei informações antes de começar a estudar. E isso é muito importante. Por quê? Porque com as informações em mãos que você vai começar a traçar uma estratégia. Então, vamos analisar agora as informações. Eu vou pegar como exemplo o meu cargo para listar para vocês aqui as informações fundamentais que vocês precisam ter para aí sim alcançar, começar a traçar a sua estratégia. Vamos lá. A primeira delas é, quantas fases tem um concurso? Você sabe, o seu concurso aí, quantas fases ele vai ter? Segundo, o que é preciso para que você seja aprovado em cada uma das etapas? Gente, parem de pensar só na prova objetiva, na redação. Você precisa pensar em cada uma das etapas. O concurso CPF é um concurso que reprova muito nas outras etapas. Além da prova objetiva, ali o pessoal começa a reprovar de muito. No exame médico, no TAF, é assustador. Então, pense em todas as etapas, porque a dor do arrependimento de não ter se preparado corretamente, eu nem imagino como seja, né? Eu já fui fiscal no último concurso, eu presenciei situação de reprovação e é muito triste, cara. É muito triste a pessoa se preparar, passar num concurso difícil como esse e ficar porque não se preparou adequadamente, por exemplo, para o TAF, né? Então, pense assim, todas as etapas. Exame médico. Exame médico super exigente. Então, você precisa pensar o que o avaliador vai avaliar, como que funcionam esses exames, quanto tempo demora para melhorar aquelas taxas. Tudo tem que ser avaliado, exatamente tudo, para você antecipar os erros, tá? Antecipar os seus erros e não ficar, tipo, jogando por sorte. Esse concurso não admite amadores. Para traçar a estratégia, outra informação que vocês vão precisar ter é as informações dos anos anteriores. Os concursos, eles podem mudar de ano para ano, mas você sempre vai ter como base o último edital. Então você sempre vai estudar considerando o edital anterior. Só que pode mudar alguma coisa. E como que você consegue prever mais ou menos como que você faz para traçar uma estratégia, considerando talvez uma possível mudança? O que você faz? Você faz um panorama dos anos anteriores. Então você começa a escalar. Assim, o que caía em 2012? O que caía no concurso em 2012? Caía isso aqui, das matérias. Proporção, quantas questões, tudo mais. Depois, no meu concurso, 2014, o que caiu? Mudou bastante. E depois, em 2018, o que caiu? Só que, o que você consegue perceber aí? Não tinha, gente, uma previsibilidade de quantas questões cairiam de cada matéria. Agora já tem. Então você consegue determinar um foco maior, onde você precisa focar, quais são os blocos que você vai focar mais, as matérias, né, do bloco que você vai focar mais. Então dá pra você criar uma estratégia melhor, tá? É muito choro pra pouca estratégia. Se você traçar uma estratégia, agora você não precisa adivinhar. Não, peraí, deixa eu focar aqui e ali. Não. Agora você consegue realmente traçar uma estratégia de acordo com o que a própria banca falou que vai vir do número de questões. Então, como eu disse, por exemplo, em 2012, quantas matérias eram cobradas, quantidade de questões. Prova de 2014, quantas matérias eram cobradas, quantidade de questões por matéria. 2018 é a mesma coisa. Você precisa traçar esse paralelo, tá, gente? Pra você começar a pensar assim, não, eu vou me preparar sempre para o pior. É assim que se prepara. Você se prepara pro pior cenário e aí você tem muito mais chances de êxito, de antecipar qualquer tipo de erro, de evitar qualquer tipo de surpresas, tá? Segundo ponto de informações, além de pensar a quantidade de matérias que caem nos concursos anteriores, de pensar quantas questões eram cobradas em cada fase, como que era o padrão de redação, você também vai pensar como que era o TAF, tá? Teste de aptidão física, que é a segunda etapa desse concurso. Digamos que é a terceira, né? Primeiro é a prova objetiva, depois a redação, a terceira etapa é o TAF. Então no TAF é cobrado 4 exercícios e como que foi a evolução? 2012, 2014 e 2018. O que você vê aqui, gente, vou deixar aqui do lado, é uma mudança também no nível de exigência. Tá um pouco mais simples, a tendência que se mantenha mas vou me preparar considerando o pior cenário, no caso de 2012. É o mais inteligente a se fazer. Por quê? Porque se voltar a cobrar o que cobrou em 2012, antigamente também, bem antes de 2012, era mais fácil o TAF. 2012 ficou difícil. Agora está tendendo a ficar um pouco mais fácil. Se voltar a ficar difícil nesse concurso, você não vai ter surpresa. Então é muito importante você pensar assim, vou me preparar pelo pior cenário possível, tá bom? Então prepare-se considerando, por exemplo, o TAF de 2012, que é muito mais inteligente. Agora o terceiro ponto aqui da nossa conversa, da análise para a montagem da sua estratégia, é você pensar o seguinte, Rose, quais as razões para tanta gente reprovar, né? Quais as causas de eliminação? Isso é muito importante. Como é que você faz para constar isso? Lá no seu curso, no seu edital. Você vai no site, tá?
da banca, no caso da PF, do CESP, e vai olhando os editais, não só o edital de abertura do concurso, mas os editais que estão retirando candidatos, tá? Então tem lá motivo de saída, tá tudo lá, tem que ser transparente porque é concurso público. Então tem lá os motivos de saída, porque os candidatos foram eliminados, e você começa a entender o que está acontecendo, né? Mas eu vou dizer pra vocês aqui alguns dos principais, tá? Os principais casos de reprovação, além do TAF, tá? Que o pessoal reprova muito na natação e reprova muito na barra fixa. Também tem muitas reprovações por lesão, tá? Tanto lesão antes quanto dentro da NP. Agora eu vou explicar por que as pessoas reprovam dentro da NP, tá? Tem lesão dentro da NP. Porque é o seguinte, se você está treinando, está estudando para concurso e está treinando meia boca aí, não tem um treino, né, periodizado, não tem uma estratégia de treino muito eficiente, o que acontece? Você treina quando você está descansado, vai lá, treina, ok. Dentro da NP, gente, a rotina é diferente. Você vai dormir pouco, vai se alimentar mal e vai ter muito exercício o tempo inteiro, entendeu? Então pense uma pessoa que nunca fez nada, de repente começa a ser exigido de uma forma muito intensa, toda hora com exercício é nada, pula, luta, várias coisas ao mesmo tempo. A chance de você lesionar é muito maior, tá? É por isso que eu sempre falo lá no meu Instagram para vocês se prepararem considerando o pior cenário. Então você, desde já, precisa se adaptar a dormir pouco, se adaptar com uma piscina gelada, se adaptar, o pessoal lá do que eu faria, se adaptando com uma piscina gelada, se adaptar a dormir pouco, se adaptar a correr em horários mais difíceis, às vezes no sol, às vezes, sabe, uma situação um pouco adversa. Por quê? Porque é o que você vai vivenciar lá. Então, quanto antes você começar a ter um pouquinho essas experiências, menores são as suas chances, a chance do seu corpo estranhar aquele cenário e começar, a ter sua queda de imunidade e talvez até realmente uma lesão. Então, quanto às lesões, existe treino específico, que eu sempre recomendo musculação sim, porque é uma forma mais segura, e uma forma que, se você tiver um treino periodizado, com boa técnica, com estratégia certinho, você consegue fortalecer pontos fundamentais, tá? Como, por exemplo, antebraço, para questão de pegada, como manguito rotador, para você não ter nenhum rompimento de ombro, né? Fortalecer realmente, panturrilhas, entre outros, tá, gente? Não dá pra chegar lá capenga. Eu vou fazer até uma analogia. Vamos supor que você tá com uma bicicleta velha, guardada, que você nunca usou há muito tempo e você não engraxou ela, não fez nada. Daí, de repente, você resolve andar com ela 5 meses sem parar. Em algum momento, ela vai começar a despedaçar no caminho. Esse é você indo pra academia de polícia. Passei na prova, Rose, vou começar. É isso que vai acontecer com você. Você vai ser uma bicicleta velha que pode despedaçar no caminho. Pode chegar no final sem problema? Pode. Mas a chance de despedaçar no caminho é muito grande, tá? Então, não seja uma bicicleta velha. Leve a sério a preparação de forma bem intensa. Faça tudo pra não ter erro. Então, sabendo agora de tudo isso que eu já compartilhei com vocês, né? Sobre essas análises que você precisa fazer de cada uma das etapas do concurso, você já começa a perceber que sim, a simples informação de como estudar não é suficiente para garantir o seu sucesso. Então agora não dá para você continuar agindo por emoção, tá? Abrir o Google, abrir o YouTube, olhei um aulão lá, que massa, tal, vou começar. Não, gente, não, sem emoção. Primeiro você analisa todas as informações, tudo que você precisa fazer, como vai ser sua rotina. Entenda que para que você tenha sucesso, esse novo projeto de vida, né, vai precisar fazer parte da sua rotina. É assim que você tem que pensar.